Os coelhos são originários da África, de onde passaram para a Espanha, depois para a França. Plínio e Varrão contam que em Tarragona, cidade da Espanha, as tocas escavadas por um bando de coelhos causaram o desmoronamento de 25 ou 30 casas dessa cidade. Quando a gente vê uma notícia assim, estamos falando de uma notícia. Não importa o tempo, né? A pessoa que escreveu teve a preocupação de esclarecer tudo. Quem, quando, onde, como, porque aquelas perguntas básicas do jornalismo. Seria surpresa se o autor dessas... Não seria surpresa, melhor dizendo, se o autor desse relato não fosse o grande Alexandre Dumas, ou Dumas. Um homem que escreveu, por exemplo, Os Três Mosquiteiros, escreveu grandes clássicos da literatura francesa, mas antes de morrer disse: eu vou ser conhecido mesmo por o grande dicionário da culinária. Esse é o livro que eu estou lendo, citando, do grande Alexandre Dumas. Mas o que é incrível nesse depoimento dele é que não deixa de ser verdadeiro. Tanto é verdadeiro que esse livro, que já tem mais de 100 anos, continua a ser publicado. Foi publicado no Brasil pela Jorge Zahar, editor, mas na Europa, nos Estados Unidos, ele é lançado sempre como uma obra de referência para a culinária. E o Dumas, que era um grande garfo, sabia comer e sabia falar de comida como poucos dos seus contemporâneos, no século XVIII e XIX, deixou esse tratado. E não é que ele tinha razão, ele é muito lembrado por falar de comida. Outro, mas esse brasileiro, que escreveu lindamente vários livros sobre gastronomia e hoje é conhecido pelo grande dicionário que leva o seu nome, é o grande Antônio Wise, imortal da Academia Brasileira de Letras, figura de ponta das letras e da prosa e da poesia. O Wise hoje é lembrado por causa do dicionário, mas ele teve na gastronomia toda um querer bem, vamos dizer, uma maneira de falar de comida que poucas pessoas conseguem fazer. Isso é compreensível porque ele nasceu no Acre, o Wise é acreano, de uma família árabe de imigrantes libaneses que chegaram no Brasil ali no finalzinho do século XIX. Ele cresceu ali, depois foi para o Rio, virou quem ele virou, a importância do filólogo, do homem, do pensador Antônio Wise. Esse livro, que é o livro de receitas rápidas, é praticamente uma compilação do que era a comida na casa dele, lá em Rio Branco, no Acre e também no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse escrito um livro sobre referências amorosas, que é o caso dele aqui, seria muito parecido, porque por onde é que o Wise vai? Ele vai pelo óbvio, aquilo que é próximo de nós, assim como o Dumas também. Eles procuram falar sobre a comida vizinha deles, a comida que está perto deles, perto do coração deles, perto da cabeça e da memória deles. Por isso que é lindo quando a gente lê uma receita do Antônio Wise, porque ele escreve coisas como, eu vou ler para vocês. Receita de miolos. Miolos. Uma coisa que ninguém mais come quase. Nem é encontrado muito em açougue. Então ele sempre fala, sumo de um limão generoso. Isso é coisa de filólogo, né? Porque as pessoas não escrevem coisas assim, normalmente numa receita. Sumo de um limão suculento. Ele escreve sempre isso. Faz essa comparação, vamos dizer, entre o texto tradicional de gastronomia. Como citar queijo parmesão ralado. Acaso. Se você gostar. Então está aqui, para a gente lembrar duas grandes figuras da literatura, mas que também souberam entender e compreender a comida. O brasileiríssimo e queridíssimo Antônio Wise, que eu tive o prazer de conhecer, e o Dumas, que eu não conheci. Mas de tanto ler as obras dele, parece que ele passou a vida inteira com a gente.
É disso que eu falei no primeiro dia que a gente gravou aqui, Cozinha. Se você vê a comida como uma coisa à parte da história, você nunca vai entender a comida. Comida é cultura, comida é conhecimento, comida é herança, comida é tradição. Se você entender tudo isso e for para a cozinha pensando nisso, você vai ser sempre o melhor cozinheiro, a melhor cozinheira do mundo. Então aqui duas figuras que não me deixam mentir. Alexandre Dumas e Antônio Marcos. Estejam certos, eles tinham razão.